Obrigada pela presença de todos, que com certeza tinha algo agradável para ficar em casa, para descansar, inclusive. Tivemos um dia trabalhoso, mas que bom que estamos aqui, porque é a nossa obrigação prestar contas e que você disse se a comunidade realmente se integrasse, e participasse mais. Porque quando a gente participa, a gente também depois pode cobrar mais, do prefeito, dos vereadores. E quando a gente não participa, a gente fica por fora do processo histórico da nossa cidade. E a nossa cidade é tão pequena, né? Então seria interessante que todos, cada um de nós, não só as autoridades, mas que cada um de nós como munícipe tivesse um carinho e se interessasse pelas coisas da nossa cidade, pelo crescimento da nossa cidade, fazer desse lugar um ninho, como narra a letra do hino dela no refrão, Cacaulândia, nosso lar, nosso abrigo, nosso ninho. Mas, obrigada pela presença dos que vieram, e eu gostaria de deixar à vontade o Genê, presidente aqui dessa casa, que sempre nos acolhe muito bem. Se você quiser, Genê, ficar aqui conosco, tudo bem. Eu não sei se tem mais algum vereador aqui presente, mas foi mandado convite para todos eles, foi mandado ofício antes. O senhor Edmar também, prefeito, se quiser ficar aqui conosco, se ficar aí, quiser ficar aí, fique à vontade. E eu gostaria de agradecer também as pessoas que ajudaram a gente na construção dos slides, porque deu um trabalho fazer isso daí. A Valquíria trabalha ali incessantemente comigo, o João do setor de planejamento, o Marcelo, que é show de bola da informática, pensa num cara fera, organizou os slides aqui pra gente, essa infraestrutura aqui, tá filmando, tá bonita, a gente se dedicou também, né? A gente procurou fazer o nosso melhor nessa prestação de conta. Agradeço também aos amigos servidores públicos, né, que estão aqui também para se interagir conosco, e gostaria de convidar o pastor Jorge, que é parceiro, né, em todas as sessões, pelo menos a audiência que a gente já apresentou no passado, ele sempre está aqui, dando a palavra amiga. Gostaria de convidar o senhor para fazer uma oração, dessa vez aqui no plenário, que às vezes a gente faz só ali, né, na sala do presidente, mas vamos estender a bênção também a todos que estão aqui presentes. Agradeço também o Suel, secretário de Saúde, doutor Ranier, enfim, agradeço cada um de vocês que estão aqui, gente. 7, o primeiro versículo, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. A nossa casa e a nossa cidade, edificada em Deus, com certeza não vai ser em vão, mas o nosso trabalho vai ser sempre reconhecido pela nossa comunidade e principalmente pelo nosso Deus. E é isso que nós queremos da parte de Deus e oramos da parte de Deus para abençoar essa cidade e para ver o trabalho de cada um de vocês reconhecido por essa cidade e principalmente pelo nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por esse encontro, Senhor, que com certeza é marcado com os Teus filhos aqui e também é marcado nos céus, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, Deus, cada número, cada contabilidade, o Senhor conhece cada direcionamento que foi realizado, Deus, neste município, nesses primeiros 6 meses, Senhor. Nós agradecemos, Deus, pelas pessoas que não é em vão que as famílias são edificadas e muito menos não é em vão que a nossa cidade tem sido edificada diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor, de forma muito especial, esteja abençoando, Senhor, essa contabilidade e abençoando os próximos meses que virão também, Senhor, que cada pessoa se empenhe ainda mais, se dedique ainda mais, tenha o coração ainda mais dedicado em servir o próximo e em servir o Senhor. Que o Senhor abençoe o gestor municipal, todas as secretarias e todo o direcionamento que é realizado nesse lugar para benefício dos munícipes, Senhor. Nós agradecemos por tudo que já fizesse e ainda... O Paulinho também acabou de chegar, obrigado pela presença. Vamos lá.
Então, hoje, pessoal, nós vamos estar apresentando duas audiências. A da Prefeitura, de 6 meses, primeiro semestre, a da Saúde também, primeiro semestre, embora nós temos a obrigação de apresentar as audiências da Saúde a cada quadrimestre. Então, só que além dessas que a gente tem que apresentar quadrimestral, a lei nos obriga a apresentar essa aqui semestral, porque a quadrimestral ela é para apenas a exposição da gestão mesmo, do Fundo Municipal de Saúde, né? Vai falar dos programas que a saúde tem, aqueles de... Eu não entendo muito ali da saúde, mas interdia, ciscolo, pré-natal, essas coisas assim. A gestão mesmo, mais precisamente. E essa que nós vamos apresentar hoje aqui, ela vai tratar das metas fiscais, né? Se a gente cumpriu ou não o limite, se o Executivo aplicou os 15% que a lei determina em saúde, se aplicou os gastos em educação. Então, por isso nós vamos fazer duas. E aí, em setembro, de novo, só que aí só da saúde. Né? Então, vamos lá. Essa é a audiência pública, primeiro semestre, 2014. Então, o prefeito municipal Edmar Ribeiro Amorim, gestor do Fundo Municipal de Saúde, Maxwell Falcão Metzger. Apresentação, planejamento, João Paulo, setor de contabilidade, a nossa equipe, Ruth, eu, Valquíria. Acho que estou apanhando a tecnologia aqui, pessoal. Então, a legislação que nos obriga a estar fazendo audiência pública é o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 4º, artigo 48, parágrafo único, e a Constituição Federal, no seu artigo 166, parágrafo 1º, que nos obriga a estar fazendo a apresentação dessas audiências, né, para ver se está atingindo os objetivos em todas as áreas. Aqui nós temos o comportamento orçamentário. Como que está sendo a nossa receita? Nós temos a receita prevista, né, do orçamento, a receita arrecadada e o percentual realizado. A nossa receita prevista, gente, no orçamento de 2014, olhando ali a coluna total, foi de R$ 18.213.164,75. Foi arrecadada de janeiro até junho R$ 15.181.282,70, que representa 83,31% realizado até agora. E essa nossa receita prevista, ela é dividida ao longo do orçamento. Ela é dividida entre receita corrente, que foi previsto 15 milhões, foi arrecadado 8 milhões até agora. A maior parte da arrecadação é essa receita corrente. E essa receita corrente aí, ela é composta pela receita tributária, receita de contribuição, a receita tributária, IPTU, ISS, imposto de renda, receita de contribuição, a parte do servidor, que desconta no nosso contra-cheque lá do IPC, servidor e patronal, a parte que a prefeitura paga sobre o salário de cada um de nós, a receita de serviço, a ISS, as transferências correntes, outras transferências correntes, e aí nós temos a receita de capital, que foi previsto R$ 2.551.089,41. Essa receita de capital, pessoal, ela é a receita de convênio. Receita de capital quer dizer os investimentos que vão acontecendo na cidade ao longo dos anos, né? Essas obras de grande vulto que nós temos aí, o saneamento básico, a estação de água, o esgoto, todas as receitas elas estão embutidas aqui na receita de capital. A receita de capital é investimento. Aí tem a alienação de bens, que foi previsto, a alienação é venda, foi previsto 37 mil, mas vocês veem que não tem nada arrecadado porque o município não fez ainda nenhum leilão, né? E transferência de capital e a receita intra-orçamentária, R$ 529.843, e foi arrecadado até agora R$ 238.096,76. Essa receita intra-orçamentária, ela é a receita entre os orçamentos da prefeitura e as entidades, é o orçamento da prefeitura e o orçamento do instituto. É claro que o orçamento do instituto está embutido nesse montante de 18 milhões. Mas como que acontece isso? Depois, cada entidade, ela tem a sua parte, ela tem a sua porção no orçamento.
Então, todo mês, o Instituto desenvolve as atividades dele, ele empenha, ele liquida, paga, cobra a prefeitura. E aí, depois que é feito tudo no Instituto, que ele lança a receita dele também, e diga-se de passagem, a receita do Instituto é a prefeitura que repassa, é o executivo que repassa, porque o Instituto não tem receita própria. Depois, no final do mês, a contabilidade da prefeitura, ela consolida as informações das entidades. Então, acaba voltando para a prefeitura e é computado aqui. Por isso, essa receita intra-orçamentária. Aí, aqui eu só fiz um gráfico para representar melhor receita corrente de capital e intra-orçamentária. Aí dá para perceber que a maior receita, essa fatia maior de 8 milhões, é a receita corrente, né, onde a maioria de tudo que acontece no município cai aí. E a receita de capital, a receita proveniente de convênios, que representa 44%, e aquela fatia bem pequenininha é a intra-orçamentária, que é a do Instituto, apenas 1,6%, né, porque nós somos poucos servidores. Agora, o comportamento orçamentário da despesa. No orçamento, ele é fixada a receita, né? E aí a despesa também no mesmo valor. Porque primeiro faz a fixação da receita e depois a previsão da despesa. Que a gente não pode prever uma receita, né? Fixar uma receita e prever uma despesa bem maior. Né? Porque tem que ter equilíbrio. A Lei 101 determina isso. Então, vocês podem ver que o valor do orçamento para a despesa é o mesmo da receita. R$ 18.213.164,75. E foi executado até agora R$ 8.230.993,11. E essa despesa, ela está distribuída em despesa corrente, pessoal e encargos sociais. Essa despesa corrente é a despesa do dia a dia. Material de consumo, prestação de serviço, pessoa física, pessoa jurídica, né? É o dia a dia do município. Pessoal e encargo social, que é a parte servidor patronal, despesas de capital, que são as despesas de convênio, os investimentos também, que entram na despesa de capital, a amortização da dívida foi prevista ali 100 mil, e vocês veem que não tem nada executado, porque o nosso município, graças a Deus, não tem nenhuma dívida. Essa dívida aí seria parcelamento com o INSS, parcelamento da Seron ou com o próprio Instituto. E assim, graças a Deus, o PASEP não temos, mas no passado já tivemos, acho que a maioria dos municípios tinha também, a grande maioria ainda tem, mas a gente já conseguiu pagar essa dívida. E a despesa intra-orçamentária, 599 mil foi previsto e até agora foi gasto 251 mil. Aí aqui só representando, né, graficamente, a despesa corrente é a maior, 7.887.000. A despesa de encargos sociais é a mesma coisa do slide anterior, só que representado em forma de gráfico. Pessoal e encargos, 4 milhões. Outra, a despesa corrente, 3. E a do Instituto, 92. Agora o comportamento orçamentário e as suas alterações. O orçamento foi estipulado 18.213.164,75. Aí a gente fala assim, mas teve alteração por quê? Esse valor aí vai mudar? Pode mudar? Pode mudar. Pode mudar como? Se a gente tiver uma receita de convênio, um convênio ou emenda de algum político que vier a aparecer ao longo do ano, que antes não estava previsto o orçamento, a gente não sabia que essa receita ia chegar. E lá, depois que o orçamento foi firmado, esse convênio sai, então cria-se um crédito especial e esse orçamento pode aumentar. Né? Vai aumentar o orçamento, vai aumentar a receita quando cair o valor do convênio financeiro e vai aumentar a despesa quando a gente empenhar. E a outra forma também de alterar o orçamento, nesse caso aqui foi só alteração, continuou o mesmo valor, mas alterou a questão de suplementação. Ele foi firmado em 30%, que está na LOA, na lei do orçamento. E 30% de 18 milhões representa 5.463.949,43. Até agora, de janeiro até junho, foi suplementado apenas 9,91 e alguma coisa por cento. R$ 1.805.434.
e de crédito especial 13,81%, R$ 2.515.308,86. Esse crédito especial são as receitas de convênio, tá? Por isso que o nosso orçamento ele tem essas variações aí. Sabe? Oi. Para efeito de limite, conta aos dois, despesas 9%? Para efeito de limite, não. Conta só os 9, porque os 9 ele é para suplementar, né? Dentro do próprio orçamento, você pode tirar de saldo de uma ficha, coloca em outra, né? Para suplementar. Agora, esse crédito especial não, porque ele é de convênio, esse aí não interfere, né? Não interfere nos 30%, porque o convênio ele é vinculado. Se tiver um convênio de R$10.000, a receita dele vai ser de R$10.000. Então, quando a gente cadastrar o orçamento também vai aumentar em R$10.000. Quando cair o dinheiro, vai aumentar o financeiro também em R$10.000. Então, a crédito especial proveniente de convênio não entra ali nos 30%, não. Toninho, é por isso que a gente acha que 30% é muito, né? Está terminando o ano, já é só 9%. Isso é bom que eu diga. O resultado nominal. Vamos lá, o resultado nominal. A dívida fiscal líquida. Esse resultado nominal ele é feito com base em um ano, do ano anterior, né? Contando até agora, 30 de junho de 2014. A nossa dívida consolidada é zero. A disponibilidade de caixa, que nós temos, disponibilidade de caixa bruta, 2.701.000, em 31 de dezembro, né? Era 2.701.643,57. O saldo em 30 de abril foi de 4.558.820,30. E agora, em 30 de junho de 2014, 4.829.927,63. Demais haveres financeiros não tem, restos a pagar também não tem. Ô, gente, essa questão de restos a pagar é um privilégio pra gente, sabe? Ali como contadora eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Porque é muito chato deixar restos a pagar, né? Significa que você comprou demais, no final não tinha como pagar, ou então que não houve um controle, empenhou demais, não deu tempo dos fornecedores de enviar nota fiscal em tempo hábil, por isso passou de um ano para o outro. Né? Então é uma coisa muito positiva. Aqui só explicando, porque a gente viu no slide anterior lá, dívida consolidada, é só para a gente saber um pouquinho o que é essa dívida consolidada. Em conformidade com os ditames da Lei 4.364, da Lei Complementar 101, aí a dívida consolidada, está vendo que agora está zerado? Aí vai ser mais zerado. Aí vai ter um saldo. Aí, essa nossa disponibilidade de caixa, ela vai diminuindo, porque a gente vai pagando as parcelas. Né? Ela vai diminuindo, vai pagando, vai diminuindo. E assim, aí ao longo dos anos, a cada audiência que a gente apresentar, vocês vão perceber que esse valor vai sendo reduzido, ele vai diminuindo também. Né? Que você vai pagando a dívida, né? Igual foi feito com o parcelamento que tinha no INSS, tinha com a Ceron também. O outro é o resultado primário. Receita primária corrente, R$ 7.818.013,25. A receita primária de capital, que é a receita vinda de convênio, R$ 6.778.0772. E o total da receita primária é a soma dos 7 milhões mais os 6, R$ 14.596.020,97. Aí nós temos agora as despesas primárias correntes. R$ 8.137.1668. As despesas primárias de capital, R$ 92.149,90. O total da despesa primária, somando 8 milhões mais 92, R$ 8.229.666,58. Então, nosso resultado primário é positivo, R$ 6.366.354,39. Aqui no slide próximo, vou explicar um pouquinho o que seria esse resultado primário. A finalidade do resultado primário é indicar os níveis de gasto orçamentário do município, indicar se os níveis de gasto orçamentário do município são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se a receita primária são capazes de suportar as despesas primárias. E essas receitas primárias são as receitas
de tributos, de contribuição de melhoria, imposto de renda, IPTU, ISS, né, são chamadas primárias. Então, essas nossas receitas, no resultado primário, ele faz essa análise. Será que a sua receita primária é suficiente para sanar as suas despesas primárias? Porque em tudo tem que haver um equilíbrio. Mesmo que a receita caia, tem que haver um equilíbrio. Aí aqui, graficamente, nós temos a receita de impostos. Esse cálculo aqui é o cálculo para limite de ensino. A nossa receita própria foi R$ 400.063,14. Gente, isso de janeiro a junho. A nossa receita própria era bem pequena, né? Porque é só IPTU, ISS, imposto de renda, né? Então, assim, é pouquinho a nossa receita própria. Aí, o município não nem conseguiu sobreviver só com elas. Então, por isso tem as transferências intergovernamentais, que é o FPM, Fundo de Participação do Município, o ICMS, um pouco do IPVA, do ITR, repassado um pouco para os municípios, 5 milhões. Somando 400 mil mais 5 milhões, 687.703,18, nós temos um total de R$ 6.087.766,32 de janeiro até 30 de junho. Aí, desse valor, tem que ser aplicado 25% na educação. Então, 25% de 6.087.000 é R$1.521.941,58. Só que foi aplicado no primeiro semestre de 2014, de janeiro a junho, R$1.213.812,14. Representa 19,94% de 6 milhões. Então, a educação, ela aplicou abaixo do que a lei determina. Então, fala, e agora? Então, o município está capenga das pedras? Não. Por causa disso, não. Porque a gente tem até dezembro para estar ajustando. Mas também não quer dizer que a gente está boa e que não deve se preocupar. Tem que se preocupar porque isso aqui é exigência e tem que ser cumprido sim. Aí, na educação, nós temos aquela parte que foi do recurso próprio e agora nós temos a aplicação do Fundeb. Veio de 2013, do exercício anterior, R$ 68.580,47. Aquele valor que foi feito rateio, né, para os professores. A receita recebida de janeiro a junho, R$ 1.196.500,34. Todas as contas da prefeitura, elas são aplicadas no Banco do Brasil e elas rendem. Então, nós tivemos de rendimento bancário R$ 5.593,36. Somando os dois, nós tivemos uma receita de R$ 1.202.093,70. Como foi feita a aplicação do Fundeb? Magistério, que é os professores, 59,49%, 715.106,80. E outras despesas, que é a parte que pode ser custeada com o Fundeb 40, 36,68%, R$48.891,50. Nós temos que aplicar 60%, né, que 40% é o mínimo. Só que a gente também não pode desequilibrar, não é tão simples assim para a gente estar organizando isso aí, pessoal, porque veja bem, ali a gente quase atingiu 60%. A gente pode gastar com o Fundeb, com professores, até mais de 60%. Só que o 40%, a gente não pode ultrapassar os 40%. Então a gente tem que equilibrar. Nós, na contabilidade, junto com o secretário de Educação, a gente até já conversou sobre isso, porque nós estamos com 36,68% com os outros gastos. Então a gente também tem que equilibrar, porque o 40% não pode passar de 40%. Os 60% pode, mas 40% não. Né? Porque 60% é gasto com magistério, né? Ensino. Agora nós vamos ver a receita restante de impostos, cálculo de limite, agora com a saúde. A base de cálculo é a mesma, tanto para a educação quanto para a saúde, 400 mil de receita própria e transferência de 5 milhões, somando os dois, deu 6.087.000. A saúde é obrigada a aplicar, o município é obrigado a aplicar 15% desses 6 milhões em saúde. Então, 15 milhões daria 813.164,95. Mas o município aplicou 18,18%.
aplicou R$ 1.107.042,77. Aplicou 18,18%. A gente fala, nossa, que bom, né? Graças a Deus, que bom. Mas tem que se acomodar? Não. Por quê? A gente tem que gastar sempre um pouco mais do que o exigido. Na educação não é bom que se gaste só 25%, né? Que seja 28%, até 30% ou mais, né? Quanto mais, melhor. Na saúde, da mesma forma. Por quê? Quando a gente faz a prestação de contas, que envia para o Tribunal de Contas, tem algumas despesas que, por questão de análise, o Tribunal de Contas olha lá e fala assim, não, isso aqui não entra no gasto de 15% com saúde, não. Aí ele tira aquela despesa. Isso aqui não vai computar como gasto próprio do município com saúde. Ele tira. Então, imagina se a gente aplicar só 15% a continha. Qualquer despesa que o Tribunal de Contas achar que não é investimento com recurso próprio do município, ele vai tirar e isso vai ficar abaixo da média. E a aplicação dos 15% em saúde e os 25% em educação reprova a conta. Tá? Então, é bom que se aplique mais. A receita corrente líquida, registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limite de despesa previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R$ 15.398.245,81. Isso, gente, é de um ano dos últimos 12 meses, tá? E com base nessa receita corrente líquida dos últimos 12 meses que é feito esses cálculos aqui, ó. Já são índice de gasto pessoal do executivo. A base de cálculo é a receita corrente líquida. A despesa com pessoal, R$ 7.448.128,39. Isso do executivo. E o percentual que esse valor representa é 48,37% da receita corrente líquida. A gente ainda não está acima. A gente ainda não entrou no alerta. Mas falta pouco para entrar no alerta. Se a nossa receita não melhorar um pouquinho, é líquido certo que a gente já entra no índice do alerta, pelo menos. Porque o Tribunal de Contas, a gente manda isso aí para lá também. A gente apresenta para vocês e manda para eles. Ele faz a análise e, assim, não demora muito, a gente recebe o envelope amarelo, né? Alertando a gente, né? Não é uma punição, mas é uma conversa amigável. Os índices de gasto para o pessoal do Legislativo. A base de cálculo também é a mesma, receita corrente líquida 15 milhões. A despesa com o pessoal do primeiro semestre, R$ 521.432,19, que representa 3,1%. Agora, os repasses constitucionais. O poder, esse aqui é o que o Executivo repassa para essas entidades, né? O Executivo repassou ao Legislativo R$ 413.820,34. Isso no semestre. Repassou para o Fundo Municipal de Saúde R$ 6.938.847,20. Repassou para a Educação R$ 1.177.996,35. Repassou para o Instituto de Previdência, através do aporte financeiro, R$ 29.217,77. E repassou para o Fundo de Ação Social R$ 265 mil. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Posso, né? Então tá. A gente vai fazer agora uma breve apresentação também do Fundo Municipal de Saúde, isoladamente, porque nós também precisamos desses dados aí. Agora, além do Tribunal de Contas, a gente tem que demonstrar também para o Ministério Público Federal. Então vamos lá. Só para lembrar mais uma vez, né? Agora, a única de acesso ao público das prestações de contas periódicas da área da saúde para consulta e apreciação do cidadão e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere à comprovação do cumprimento do disposto na nossa lei complementar, que é a 101, que é aqueles 15% que a gente tem que aplicar em saúde, o relatório de gestão do SUS. Por isso que depois tem que ser feita a quadrimestral também, para passar essas informações aí da gestão do SUS especificamente. A avaliação do Conselho sobre a gestão do SUS no âmbito dos respectivos entes da federação. Também o Conselho de Saúde tem que ser relevante.
E no parágrafo único diz que a transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo, obrigada, Maria, a participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. Então, no início do ano nós recebemos uma notificação gentil, nós respondemos e nos comprometemos agora, a partir do segundo quadrimestre, a estar cumprindo isso aí. Gastou até o semestre, janeiro a junho. 1.069.166,31. Apoio ao Fundo Municipal de Saúde, esse valor. Na atenção básica, 246.854,88. A assistência hospitalar e ambulatorial, 234.974,79 centavos. No MAC, piso médio de alta e média complexidade, 234.900, que é a mesma assistência hospitalar e ambulatorial, né? Na vigilância sanitária, 2.787,40. O PACS, Programa Agente Comunitário de Saúde, 90.254,98. E o saneamento básico urbano, que é a drenagem do Garapé, fiz questão de colocar, porque a gente fala assim, despesa de capital são os investimentos. Quais? A drenagem do Garapé é um exemplo disso, R$ 782.889,41. Aqui, nós temos também outros, né? Mas assim, o que foi pago até agora, dentro do semestre, foi esse, por isso que só foi mencionado esse daqui. A despesa de capital empenhada até agora, R$ 783.093,70, liquidado R$ 782.889,41, pago o mesmo valor e falta ainda R$ 204. A receita arrecadada no semestre na saúde, total de impostos e transferências para o cálculo do limite de 15%, 6 milhões, o mesmo que a gente viu lá na prefeitura, até porque é a prefeitura que repassa, né, para a saúde, 6.087.766,32, os 15%, 913 mil, mas a saúde aplicou 18,18%, R$ 1.107.042,77. A transferência realizada pelo Executivo ao Fundo Municipal de Saúde no semestre, R$ 6.938.847,20. Foi empenhado R$ 1.239.060,18, foi liquidado R$ 1.109.602,90, foi pago R$ 1.069.166,31. Tem ainda para pagar R$ 169.893,87. A aplicação que o Fundo Municipal de Saúde fez na episódio anterior, que foi R$ 1.107.000, ele representa aquelas despesas próprias e as transferências legais 15%, 18,18%. Mas aquele mesmo valor, R$ 1.107.042,77, em relação ao que o Executivo passou, ele representa 15,95%. Né? Então, assim, aí a gente pode pensar, mas a saúde está bem, porque o Executivo repassou 6.938.000. Até que de financeiro, a saúde não pode reclamar. A questão é o orçamento. Né? Então vocês falam, mas tem outro dia até brinquei, né, com o Marcelo. Poxa, vamos deixar aqui o hospital com a cara do Monte Sinai, de São Francisco, né, dentro da possibilidade, né, uma brincadeira. Mas assim, a gente esbarra aí na deficiência do orçamento. Né? Aí vocês falam, 30% é muito, mas vocês não estão lá. Mas vamos lá. Aí o repasse que vem fundo a fundo, que vem da União, 566.134,72. A despesa custeada com esse fundo a fundo, 469.620,32, sobrou 106.514,40. Aí aqui graficamente nós temos, as receitas do fundo a fundo são as despesas, né, devidas da União. Então, vigilância em saúde, 38.746. O MAC, que é aquele média e alta complexidade, 89.871,54. Investimentos, 56.000, que foi o último repasse que veio da UBS. Atenção básica, essa porção maior de R$ 368.818,98.
Esse daí é maior porque o que compõe a atenção básica é o PAB, o PSF, Programa de Saúde da Família, Saúde Bucal e o Agente Comunitário de Saúde. Então, ele vem todo nesse grupo que é chamado de atenção básica. E a assistência farmacêutica, 14.698,20. Está vendo, gente? Esse repasse vem da União. 14.698,20 para assistência farmacêutica. É pouquinho, dá em média 2.700 por mês. Né? É pouco. Obrigada, evidência insípida se não justificarmos o motivo da nossa existência. É sem gosto, né? Se a gente não justificar por que a gente vive, por que a gente trabalha. E é por isso que nós estamos aqui. Cadê o videozinho? Então, gente, é mais inteligente trabalhar em equipe e a gente tem que pensar nisso. Por isso que no início eu agradecer a todos os meus amigos, né, servidores também que trabalham ali, secretários, né, os vereadores, prefeitos, todo mundo, porque a gente tem que trabalhar em equipe. Pessoal, eu gostaria que vocês não saíssem sem assinar as atas, por favor. Tá? Tem duas da prefeitura e a do Fundo Municipal de Saúde. Se alguém tem algum questionamento, quer fazer algum comentário, Já pode bater palmas, já? Já!